Olá, bem-vindos a mais uma aula do projeto Excel Além dos Números. Aqui você já sabe, nós vamos muito além do que vai o Excel. Hoje nós vamos trabalhar alguns indicadores que são maravilhosos. Confesso que a lâmpada é uma ideia da Karen Abessia, que eu sigo, recomendo que todo mundo siga também o canal dela. Ela tem ideias fantásticas. Então aqui eu vou reproduzir uma aula com uma coisa muito interessante. Vou mostrar aqui para vocês primeiro o que acontece. Nós temos aqui uma meta, eu criei um gráfico simples, e cada vez que a meta é atingida, vejam, eu tenho um desvio de 59, a minha meta era 55% entre venda realizada sobre a projetada. Se eu estiver abaixo, a minha lâmpada fica apagada. Se eu estiver acima da meta, a minha lâmpada fica acesa. Então, além do gráfico aqui que está se movimentando, aqui também, ó, fica dizendo quanto que era a nossa venda. A nossa meta ainda vai poder ficar variando. Aliás, a nossa lâmpada, né, fica acendendo e apagando. É genial, achei fantástico. Então, parabéns a Karen Abessia. E vou aqui reproduzir, então, uma aula, né, cada uma com seu jeito, mas o conceito em si, preciso dar créditos a ela. Vamos lá, o que eu tenho aqui? Deixa eu tirar aqui minha carinha para você ficar apenas com Excel. Então, nós vamos criar um gráfico com uma lâmpada. Aqui eu tenho um relatório, imagina que eu tenho 3 distritos, aqui estamos com a venda desses 3 distritos, vou colocar aqui 85 para arredondar. O peso calculado, né? Então, 85 mil dividido pelo total, cálculo simples. Tenho aqui uma projeção de vendas. O peso... Opa! Olha o erro, gente! Quando eu digo para vocês que nós podemos viver eternamente e eternamente, essa questão do que fica fixo e fica solto precisa ser revisado, e bastava um olhar crítico para mim, né? Se um peso não está fechando 100%, alguma coisa está muito errada, Andréia. Mas, enfim, que bom que nós vimos. E uma das coisas que eu sempre digo para vocês, uma forma, quando a gente copia as fórmulas, né, de um lado para o outro, é sempre vir aqui, ó, coloca o teu cursor no final e verifica quem é que está participando desse cálculo. Aqui, no caso, nós temos um desvio, está calculado, né? A venda realizada dividido pela projetada, menos 1. Então, ele me diz aqui que está 55%, está 88% acima, está 33% acima, a venda total está 60% acima. A meta que eu defini foi 55%. E aqui nós vamos fazer uma coisa. Para poder dar o nosso resultado da lâmpada, nós vamos fazer o seguinte apenas. Se o meu resultado for maior ou igual à meta, ou seja, legal, atingir a meta, coloque 1, se não, coloque 0. Isto aqui vai acender e apagar a nossa lâmpada. Vamos lá. Próxima coisa, vou criar aqui um gráfico, só para a gente ter como se fosse criar um dashboard, né? Aquela boa e velha. Deixa eu fazer só assim. E você sabe, né? Gráfico e ele gera. Mentira, foi o Alt F1. E se você está com um portátil, Alt Fn F1, dependendo de como estiver a sua configuração. Coisas básicas. O título do gráfico aqui eu vou tirar, porque eu quero mesmo deixar mais limpinho. Aqui eu não tinha colocado quem eram as minhas séries de dados. Aqui, ó, vou editar e vou dizer que isso é Porto, Lisboa e Aveiro. Já está lá. Vamos melhorar um pouquinho mais a cara desse gráfico, trabalhar ele mais profissional, daqui a pouco a gente chega lá na lâmpada. Mas isso aqui é importante que nós possamos trabalhar, vou deixar eles mais próximos uns dos outros, ó. Formatar pontos de dados, distância, ou seja, a largura desses intervalos. Eu quero apenas com 40%. Não está muito profissional, então vou deixar ele, por exemplo, opa, estou trabalhando só com um, vamos trabalhar todos juntos. Agora sim, todos selecionados, vou deixar um azul escuro, vou trabalhar com um contorno, um azul um pouquinho menor, e vou trabalhar um efeito assim. Tá bom, gostei do gráfico. Já não está tão simplesinho, né, como estava há pouco.
Agora nós podemos adicionar rótulos de dados. Estou indo rápido aqui porque o nosso objetivo não é trabalhar esse gráfico, né? Se você quiser trabalhar esse gráfico, tem outras aulas aí que você pode utilizar para descobrir como é que nós formatamos e trabalhamos um gráfico assim, melhorzinho. Vou deixar todo mundo em negrito. Opa, negrito, mas essas letras voltam a ser branco, por favor. Agora sim. E agora aqui, eu quero deixar uma cor no fundo desse gráfico, porque eu quero imitar como se fosse fazer um dashboard para vocês. Então, vamos lá, eu digo que isso aqui vai ter um preenchimento. Pode ser um cinza? Pode ser um cinza. Agora que meu gráfico tem esse preenchimento cinza, vejam, eu vou fazer em torno dele também um cinza. Tá lá, deixei com a mesma cor. Agora nós já não sabemos mais bem onde tem gráfico e onde não tem gráfico. Vou inserir aqui uma coluninha para deixar menorzinha para a gente ter uma noção. E agora nós vamos começar a trabalhar a questão da lâmpada. Eu aqui já tenho uma lâmpada que eu deixei do início, mas o que eu fiz com essa lâmpada, gente? Essa lâmpada eu fui no Google e procurei aqui, ó, lâmpadas apagadas PNG transparente. E veio muitas lâmpadas, poderia ter sido essa de cabeça para baixo, por exemplo. O que eu fiz? Copiei a imagem e vim para cá e trouxe. Essa lâmpada aqui não está transparente, não me servia. E assim eu fui procurando até que eu achei uma lâmpada que não estava tão transparente, mas tinha... Vou mostrar para vocês aqui. Não lembro se foi essa. Olha, ela não está totalmente transparente, mas esta parte de lâmpada está, isso que me interessa. Então, como é que eu tiro esse quadriculado? Aqui mesmo no Excel, eu dei 2 cliques. Quando eu dei 2 cliques, ele ativou a formatação da imagem. Remover o fundo. Só vai ficar o que não estiver cor de rosa. Então, eu tenho que vir aqui, ó, marcar área para incluir. E vou dizer, ó, vai incluindo essas áreas aí que tudo é lâmpada, meu filho. Então, tem que conversar com o Excel, tem que falar a língua dele. Olha, já tenho quase que uma lâmpada completa. Lá embaixo está faltando um pouquinho, ó. Às vezes, quando a gente começa a colocar outras partes, ele pinta de rosa de novo, onde você já tinha ajustado. Volte para olhar. Então, tá aqui, eu criei a minha lâmpada com todo o meu fundo transparente. Essa eu vou deixar lá de lado, que era a minha original. Agora eu vou trabalhar com vocês com esta aqui. Esta lâmpada vai aparecer aqui. Tá ainda meio grande, né? Vamos deixar ela menor. O que acontece? Eu agora que tenho uma lâmpada, dei um Ctrl+C nela e vou dar um Ctrl+V. Nossa, agora o que eu tenho? 2 lâmpadas. Vou começar a trabalhar a lâmpada acesa. Gente, vou lá e vou recortar, ó. Não quero essa parte da minha lâmpada. Vou deixar só o que precisa ser mesmo aceso. E agora eu venho aqui, ó, de novo cliquei em cima da imagem, busquei por cor, vou deixar essa cor amarela. Quando eu tenho uma lâmpada acesa, vocês concordam comigo que eu tenho alguma coisinha a mais? Ó, por exemplo, um brilho na volta, porque ela está acesa. Agora sim, agora eu tenho uma lâmpada que parece acesa. Vamos para o que é o grande pulo do gato aqui. Eu vou criar um gráfico apenas com isso aqui, com 1 ou com 0. Quando eu for criar esse gráfico, às vezes o Excel quer nos ajudar demais, ó. Ele já acha que ele tem que pegar lá o resultado, o meta, deixa ele pegar o que ele quiser. Nós agora vamos organizar o nosso gráfico. Vou limpar, vou limpar, vou limpar. Vou inclusive limpar esse, porque eu não... Opa! Porque eu não quero, venho aqui, ó, selecionar dados. Removo. Não quero. Eu quero apenas o resultado. O que eu vou dizer do resultado? Gente, eu não quero o nome da série. E quero que o resultado ele pegue apenas... Opa, ficou aquele mais lá. Apenas o 1. Ou 0, né? Depende do que estiver fazendo. Vou tirar aqui embaixo, também não quero que fique isso, também não quero que fique isso. Agora vocês notam que eu tenho um gráfico, nem parece muito, né? Assim, essa mulher está querendo fazer o quê? Isso é um gráfico feio, chato, não tem nada a ver. Vou começar assim, ó. Não quero preenchimento, também não quero contorno. Agora já começou a ficar bem. E vejam, Ctrl+C na lâmpada, marco aqui, dou um Ctrl+V. Agora aquele gráfico passou a ser o quê? A minha lâmpada.
e eu vou colocá-la exatamente em cima da lâmpada apagada. E aí é que vem a sacada. Ah, vou deixar lá aquela lâmpada que eu já tinha misturado. Aqui você vai arrumar um pouquinho melhor, vai vindo aqui, ó, e arrumando pelo tamanho desse gráfico para conseguir ajustar que essa fique exatamente igual, tá? Aqui, porque é uma aula gravada, a gente não tem todo esse tempo, eu não vou me esmerar nessa condição de deixá-la exatamente por cima, tá? Mas ela vai ficando melhor, ó. Aqui, o efeito já está. O que acontece? Se eu tiver uma venda de 45 mil aqui, vejam, o meu desvio passou a ser apenas 28. A minha lâmpada ficou apagada, eu não atingi a meta. Se for 80, opa, tenho 56% de desvio. Vou até pintar aqui para vocês verem onde é que eu estou falando, ó. Aqui é simplesmente um igual lá, ó. Só para eu ter aonde fazer meu teste de um jeito diferente. E agora, ainda temos um tempinho, estamos a 10 minutos, nós já conseguimos fazer com que nossa lâmpada acenda e apague, né? Agora, o que eu vou querer fazer? Eu quero colocar aqui mais informação. Por exemplo, quanto foi a venda total, quanto foi a venda projetada, qual é o desvio, e em algum lugar eu ainda vou colocar a meta. Para fazer isso, também tem outros vídeos que explicam, mas a gente vai fazer assim, ó. Vou começar aqui, abre aspas, venda real, 2 pontos, fecha aspas, vou colocar aquele e-comercial que vai concatenar. E agora, eu poderia concatenar direto assim, ó, 200 mil lá, né? Mas vejam que ele fica feio, então eu uso uma função chamada texto, e aí esse texto, vejam que ele me pergunta qual o formato que eu quero. Abre aspas, cardinal, ponto. Opa, cardinal, não é o 3. Cardinal, 0, espaço, euros, porque eu estou na Europa, e vejam o que ele fez. Ele fez o separador de milhares, tá aqui, o ponto. Se eu tivesse colocado um espaço, ele colocaria espaço, vejam. Eu vou usar o ponto, que é o mais usual para mim. Se eu tivesse colocado vírgula 0, olhem lá as casas decimais aparecendo. Não quero isso porque o valor é grande. Então, está aqui, ó, venda real, 200 mil. E eu agora quero colocar assim, ó, mais um e-comercial para concatenar e vou colocar espaço projetada. Eu vou colocar assim, versus projetada, 2 pontos, vou fechar. E como eu tenho uma imensa preguiça, eu vou copiar isso aqui, ó, e colar aqui. Quando eu colar, o que eu preciso fazer? Trocar o meu E5 para o G5. E está aqui. Eu agora quero fazer uma outra coisa. Eu quero que faça uma quebra de linha. Vou copiar aqui como valor, vou colocar aqui embaixo, ó. Se eu quisesse uma quebra de linha, eu viria aqui e daria um Alt e Enter, concordam? E ele vai um pouquinho para cada linha, foi para muitas linhas, porque a minha coluna está pequena, ó. Mas está lá a minha quebra, o meu Alt e Enter, quebrou aqui e foi para outra linha, ó. Se isso aqui tivesse maiorzinho, olha, vocês poderiam ver lá na minha barra como é que está, ó. O que é feito dar o Alt e Enter? Como é que eu reproduzo um Alt e Enter dentro do Excel? Existe uma função que se chama Karate e o argumento dela é apenas o 10. O argumento 10 faz quebrar a linha. Outros argumentos no Karate vão fazer outras atividades aqui dentro, tá? Não parece que está assim. Não parece porque meu texto não está moldado. Quando ele está moldado, ele já faz a quebra. E agora eu ainda quero dizer quanto foi o desvio. De novo, e-comercial. Abre aspas. Antes disso, eu vou, de novo, quebrar a linha. E-comercial e vou colocar desvio de 2 pontos, aspas, e quanto está o desvio? Está aqui. Gente, se eu deixar assim, vou aumentar aqui a largura da minha linha para verem. Olha, ficou 0,6, porque na verdade dentro de 60% todo mundo sabe que é 60 por 100, né? Isso que significa o porcento. Então significa que aqui eu também preciso de uma máscara, ou seja, eu preciso dizer texto, abre parênteses,
a minha máscara vai ser simplesmente o percent. Vejam o que ele vai fazer, já está lá os 60%. Tudo isso porque agora eu vou vir aqui, inserir uma ilustração e vou colocar dentro, por cima da minha área, que parece um dashboard, e aqui eu vou dizer assim, ó, igual ao conteúdo da célula L6. Por que isso? Porque eu não consigo vir aqui dentro e fazer esta fórmula. Se eu tentasse colocar isso aqui, o Excel ia me dar um erro lindo e maravilhoso. Então, eu faço isso fora da célula e aqui eu faço o vínculo, tá? Nada mais além de colocar aqui uma figura, que nós estamos bastante, né, acostumados a trabalhar, agora é uma questão de bom gosto aqui, né, que a gente vai conseguindo trabalhar. Vejam que esse versus aqui não precisava ter esse espaço. Vamos colocar isso no mesmo azul que estamos trabalhando o gráfico. A letra pode ser toda em branco, pode ter negrito, pode estar centralizado, tanto faz. E agora, eu poderia colocar a meta também em algum lugar, né? Meta. Opa, abre aqui. Vou colocar aqui mais para cima. Igual meta, desvio de, fecha. E vou lá buscar de novo. Texto. Quanto que era a minha meta? 55, ó. E como é que eu ia fazer aqui? Em percentual de novo. Tá lá, meta, desvio de 55. Podemos até colocar aqui, ó, depois disso, um E comercial de novo. Real versus plano. O que faltou para mim? Faltou fechar aqui, ó. Esse fechar era aqui e esse não existe. Pronto. Então, agora eu tenho mais uma informação que eu posso colocar no meu dashboard. Pequeno dashboard, né? Mas não deixa de ser. O conceito é esse. Aqui, vou colocar, isso aqui está igual a minha célula L4. Só que agora, esse aqui, vou centralizá-lo um pouco mais aqui. E não quero que fique com tudo isso. Vou dizer que ele não tem preenchimento e que também não tem contorno. Foi o que eu escolhi. Você pode escolher outras coisas, pode deixar muito melhor, né? E tá aqui. Agora, cada vez que eu mexer, opa, aqui ficou feio esse porcento, né? Faltou aqui um. Até poderia ter de novo o carat 10. E aí eu não preciso ter isso aqui. Ah, agora ficou melhor. Gente, tudo isso é que nós vamos trabalhando e melhorando a cara. O que importa mesmo nessa aula é que o 0 e o 1 nos deram a lâmpada acesa ou apagada. Se você gostou dessa aula, não esquece de dar um like aqui, se inscreve no canal e aqui embaixo na descrição você vai encontrar o link para o nosso grupo de WhatsApp. Lá nós só falamos sobre Excel. Não se preocupe, não tem bom dia, boa tarde, boa noite, nem meme algum. Se você gostou, deixe seus comentários aqui, isso vai ajudar muito. E se você tem alguma dúvida em Excel, manda também aí pra gente, para nós podermos ajudar gravando outras aulas. Obrigada, fiquem com Deus.